O primeiro erro que você pode estar cometendo é não entender as limitações do tratamento. Por que que isso funciona? Como é que isso funciona? Muitas vezes, quando você vai fazer uma cirurgia, seja qual for, o teu médico ele tem a obrigação, ele é legalmente obrigado a te explicar todos os benefícios e todos os riscos da cirurgia. Tudo na vida tem risco e benefício. Você tem que colocar na balança. Sempre que o risco é maior que o benefício, essa cirurgia não deve ser feita. Agora, sempre que o benefício for maior que o risco, essa cirurgia ela tem sim uma indicação precisa. Agora, claro, tem situações pontuais que não fazer a cirurgia também representa um risco, né? A gente pega casos muito comuns, assim, o paciente está com várias infecções dentárias, né? Supurações, dentes condenados, e esse paciente, se ele não fizer nada, ele também tem um risco. Muitas vezes, pacientes que usam dentadura, por exemplo, né? O sujeito está usando uma dentadura, ele não consegue mastigar adequadamente, a dentadura solta o tempo todo, ele não consegue se socializar, ele não consegue ir a um restaurante. Então, com certeza, esse paciente também tem problema se ele não fizer nada. Então, tudo tem que ser ponderado. Então, tudo tem limitações. E é a função do seu cirurgião dentista te explicar cada limitação de cada tipo de tratamento, né? Então, a gente tá vivendo um momento, como tem muitas clínicas e existem até manuais de vendas, né? Então, existem livros de vendas para dentistas. E muitas vezes os dentistas eles aplicam essas técnicas de vendas, entre aspas, né, para conquistar, entre aspas, o paciente, mas esquecem do mais importante, de perceber que o que está ali na sua frente não é uma boca. Não adianta você conquistar o paciente só falando dos aspectos positivos, você tem que falar a realidade para o paciente. Então a gente está vivendo numa era agora que era da transparência. Não adianta mais você falar alguma coisa que não é verdade, porque o paciente ele tem acesso à mesma informação que você. Então, por exemplo, o artigo científico que eu leio hoje, você, principalmente se você tem entendimento da língua inglesa, você pode baixar esse artigo e também ler, ter contato com esse artigo e saber da mesma forma do que eu o que fala esse artigo científico. Então a gente vive a era da transparência, né? Não dá mais para seguir um manual de vendas e ficar só colocando as coisas boas e não ter a transparência e a sinceridade com o paciente de falar, olha, você vai ter uma série de benefícios, mas vão ter algumas coisas que são algumas limitações que você precisa entender antes de fazer. Não adianta o cirurgião dentista explicar isso aí para ele depois que ele fez, né? Então a nossa função é explicar tudo. Você tem que ter um consentimento livre e esclarecido. Tá ok? Então, por exemplo, quais são as limitações das próteses sobre implante, né? Tudo tem limitação. Toda prótese tem uma limitação. Se você cortar o teu braço fora, você colocar um braço protético, esse braço vai te suprir as tuas necessidades parciais em boa parte das coisas. Mas você não vai ter sensibilidade tátil, por exemplo. É uma limitação de uma prótese de braço. Na questão dos implantes dentários, como que funciona? As principais limitações que a gente vê no dia a dia, as principais dificuldades, é que os pacientes muitas vezes reclamam da dificuldade de dicção. Quando você tem uma dentadura e você muda a posição dos dentes levemente, com uma nova dentadura, muitos pacientes acabam tendo um problema de fala. Então ele fala o S, o F com um pouco de dificuldade. Quando você faz uma dentição fixa também, com implantes, que ele vai ter o céu da boca agora livre, a língua dele não está acostumada naquela posição. Então ele começa a ter uma dificuldade de fala. Então o dentista que vai tratar você, ele precisa te falar isso. Porque muitas vezes você é um orador, você é um presidente do clube, você precisa dar um discurso, você trabalha com a voz, e isso pode te prejudicar no curto prazo. Qual que é o tempo médio para que as pessoas se adequem na fala após fazerem os implantes dentários? Em média, nós temos aí os pacientes por volta de... Tem pacientes que a gente conversa com ele colocou a dentição fixa, conversa com ele 10, 15 minutos, parece que a língua já aceitou de imediato, né? Isso também acontece. Mas tem pacientes que voltam depois de um mês, ainda com um pouco de dificuldade de fala. E isso pode acontecer e a gente precisa antever isso aí, já explicar para ele que isso é normal, tá ok? Outra limitação que nós temos da prótese sob implante é que essa prótese ela não é possível de ser removido. Então, claro que isso é uma coisa muito boa para você, né? É uma dentição fixa. Mas compara, por exemplo, com uma dentadura ou uma ponte móvel, que você tira a ponte móvel, faz a higienização, faz a escovação na mão
e depois reinstala. Nesse caso é diferente. Você vai ter a dentição fixa e você não consegue mais remover. Você vai estar com ela fixa o tempo todo. O que isso significa? Isso significa que você vai ter que higienizar essa prótese em boca, o que é muito mais difícil do que higienizar nas mãos. Mas, assim como a dentição natural, você teve um treinamento e você se adequou à higienização dela em boca, né? Os dentes naturais você higieniza na boca. Essa prótese com treinamento e com orientação do seu cirurgião dentista, você vai conseguir também higienizar. Agora, aí vem aquela questão, né? O dentista que desenha a tua prótese e que faz ela, ele precisa ter alguns cuidados, né? A tua prótese não pode ter áreas côncavas que propiciam retenção de alimento, por exemplo. Tem que ser uma área convexa. Essa prótese, ela não pode ter muito espaço da gengiva, ela tem que ficar mais rente para não ter impacção alimentar. Isso tudo vai muito do planejamento do dentista que está fazendo, tanto a cirurgia quanto os implantes. Outra coisa que é bem importante é você entender que, por mais que essa dentição ela seja protética, né? Claro que ela não vai ter cárie, né? Mas não é que você fez uma dentição sobre implante que você não vai precisar mais escovar seus dentes, né? Da mesma forma que você pode ter uma infecção na gengiva, uma inflamação inicialmente, isso pode gerar doenças futuras na gengiva natural, em torno dos dentes, isso também pode acontecer em torno dos implantes. Então você tem que entender isso também. Você vai ter que ter higienização desses implantes, tá ok? Isso tudo cabe também ser explicado antes do tratamento. Por fim, basicamente, essas são as principais limitações, né? E muita gente se frustra porque o dentista não explica isso antes. Ele só vende a parte boa. E que de fato é um grande tratamento. Você vai ter uma melhora muito grande de autoestima, a dentição fixa, pegar algo com toda a tua força e morder sem sentir nada. Certamente é uma coisa muito boa. Mas, como tudo na vida, tudo tem limitações. O dente da prótese sobre implante pode quebrar? Claro que pode. Se tiver uma sobrecarga, ele vai quebrar. O dente natural pode quebrar? Claro que pode. Se você cair e bater o dente da frente, ele pode quebrar. Se você for morder lá um torresmo com toda a tua força e ele está muito duro, pode quebrar o dente natural? Claro que pode, né? A gente tem vários casos aí, dente com tratamento de canal, dente com restauração, ele quebra ao estímulo muito forte. Então, o dente da prótese, se houver sobrecarga também, ele também pode quebrar em algum momento. Mas, claro, isso não é uma coisa normal, isso é a exceção. Mas você tem que entender que não é uma prótese porque ela é sobre implante e fixa, que ela é indestrutível e agora você pode abrir tampa de garrafa e achar que está tudo certo, tá ok? Então, a mastigação normal, dentro do padrão normal, feijão, arroz, massa e comer coisas naturais, certamente você vai ter uma boa sobrevida dessa prótese, mas você não pode ultrapassar os limites, tá ok?